Eu tenho sede, como um deserto por água. E de aprender de ti, que é manso e humilde. É que um minuto aqui vale mais que uma vida. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Tu és tudo que eu quero ser, tudo que eu quero ter. Vem com selo em meu coração. Tu és meu tesouro. E muitas águas vêm sobre mim. Me sinto seguro. E vem com selo em meu coração. Tu és meu tesouro. E muitas águas vêm sobre mim. Me sinto seguro. Pra onde vou sem você? E não sobra nada sem o teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. Pra onde vou sem você? Não sobra nada sem o teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei. E o que eu preciso é estar contigo. Tenho fome. Se você tem fome, se você tem sede, começa a intensificar a sua adoração. Porque quando nós louvamos a Ele, muralhas estremecem, cadeias quebram, pessoas são libertas. Porque é isso que Ele faz quando filhos clamam por Ele. Começa a ir além, começa a ir mais fundo. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é, os reinos
em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá impedir, eu te adorarei. Muralhas irão se romper, cadeias irão, enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é. Os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável és. Oh, imutável. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que venha ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que venha ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso. Como um trovão, como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que venha ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade está. Teu nome os reinos em vão, teu trono acima está. Teu nome imutável és. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor.
diga. Que Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra comigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha comigo de noite ou de dia. Ergo minhas mãos, começa a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito adore ao Senhor, com muito louvor, com muito louvor. Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Pega a sua voz, igreja. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Tu és digno, tu és digno, digno de louvor. tu és santo, tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, Digno de louvor, tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, tu és santo e não outro. Santo, o Cordeiro que desatou o selo, ele é santo, ele é digno, Poderoso, oh, digno de louvor, digno de louvor. amém. Aplauda aquele que é digno. Oh, tu és digno, Pai. E por causa do que Ele fez, hoje nós podemos cantar a Ele. Não importa onde a gente esteja, se é aqui, se é na nossa casa, porque o Cordeiro veio. E hoje nós não precisamos mais de uma pessoa intercedendo por nós. Nós temos o livre acesso, nós temos o livre acesso. Se você entende o quão precioso é isso, comece a glorificá-lo por isso. Porque o Cordeiro é digno. O Cordeiro é digno.
Os santos e os anjos se prostram ante o trono, e os anciãos lançam suas coroas ao Cordeiro e cantam. Os santos e os anjos se prostram ante o trono, e os anciãos lançam suas coroas ao Cordeiro e cantam. Que digno tu és, que digno tu és, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu és digno de glória, digno tu és, digno, oh, tu és digno, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu és digno de glória. Os santos e os anjos se prostram ante o trono, e os anciãos lançam suas coroas ao Cordeiro e cantam. Os santos e os anjos se... Quem é digno? Quem é digno de desatar os selos? E os anciãos, oh, ele é digno. Que digno tu és, que digno tu és, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu és digno de glória, digno tu és, que digno tu és, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu és digno de glória. E por isso, dia e noite, noite e dia, o incenso subirá. Dia e noite, noite e dia, o incenso subirá. E dia e noite, noite e dia, o incenso subirá. Porque o véu rasgado foi, o incenso subirá. E dia, só aqueles que entendem a grandeza disso, que porque o Cordeiro veio, pode ser noite, pode ser dia, a nossa adoração continua subindo a Ele. Porque o
grande sacerdote veio. Oh, dia e noite, noite e dia o incenso subirá. Dia e noite, noite e dia o incenso subirá. E dia e noite, noite e dia o incenso subirá. Oh, e dia e noite, noite. Continue, continue. Oh, e dia e noite. Nós estamos cantando sobre aquilo que foi feito. O grande sacerdote veio. Noite e dia o incenso subirá. Oh, e dia e noite, noite e dia o incenso subirá. E dia e noite, noite e dia o incenso subirá. E dia e noite, noite e dia o incenso subirá. E dia e noite, Noite e dia o incenso digno tu és. Digno, oh digno tu és. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu és digno de glória. Digno tu és, Jesus. Jesus, Jesus, tu és digno. Digno tu és. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu és digno. Aleluia, Senhor. Como é bom estar na Tua presença, Deus. Pai, nós Te louvamos, Te exaltamos, Senhor, por tudo que Tu és, Deus, por Tua vida sobre nós, Pai. Quero compartilhar uma breve passagem com vocês lá em Filipenses 3:12. Não estou querendo dizer que já consegui tudo que eu quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo. É claro, irmãos, que não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse é o prêmio, é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Que a glória de Deus possa estar sobre a nossa vida, sobre a vida de cada um. Que Deus possa estar, que você olhe sempre para aquela cruz vazia, pelo preço que Cristo te chamou, porque Ele te amou acima de todas as coisas. Sabe, esqueça tudo aquilo que muitas vezes nós passamos, mas que o nosso coração, o nosso propósito seja amar a Deus acima de todas as coisas. Que Deus possa estar no centro da sua vida, independente da circunstância que você está passando. Que Ele seja o centro. Tudo aquilo que você já passou, deixe para trás, mas que o seu olho, os seus olhos, o seu coração esteja para a cruz vazia. Porque na realidade Ele habita em mim, Ele habita em você. Onde você vai, ali está a glória, ali está o amor de Deus, aonde vai impactar as pessoas sobre a sua vida. Ele te ama. Comece a orar agora, comece a declarar tudo aquilo que muitas vezes tem passado. Comece a declarar a cura. O poder de Deus está sobre você, meu querido, minha querida. Pai, em nome de Jesus, que os céus estejam abertos sobre cada família aqui representada, Deus. Vem, Espírito Santo, vem falando em cada coração agora, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que os céus estejam abertos, que os olhares de cada um seja sempre o teu sacrifício, aquela cruz vazia,
Que nós venhamos a nos lembrar, independente da circunstância, o quanto o Senhor me amou primeiro, o quanto o Senhor me amou, mesmo quando eu era pecador, o Senhor já me amava e já tinha um plano traçado sobre cada um aqui, Deus. Ah, papai, o teu infinito amor sobre nós, Deus. Pai, nós queremos colocar em tua vida, em tuas mãos, Pai, a vida da tia Rita, Pai. Em nome de Jesus, Pai, onde ela estiver agora, Pai, que o teu amor esteja ministrando sobre a vida da Rita, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que os céus estejam abertos sobre ela, Pai. Vem trazendo cura, vem tirando toda a dor, todo o incômodo que possa estar sobre ela, onde quer que ela esteja, Pai. E também sobre este lugar aqui, Pai. Se tem alguém com uma dor de cabeça, se tem alguém sentindo mal, em nome de Jesus agora, Espírito Santo, traz a tua cura. Traz a tua cura, o Senhor é o médico dos médicos, ó Pai. Tira todo e qualquer mal-estar que bate em retirada agora pelo poder e o nome de Jesus, Pai. Não somos nós que fazemos, mas sim o Senhor, Pai. Vem, Deus, trazendo cura. Vem restaurando a saúde agora de quem está aqui, dos familiares aqui representados, Pai. Espírito Santo, este momento é teu, a liberdade é tua. Traz a cura, traz a restauração, Pai. Em nome de Jesus, cessa toda a dor, todo o incômodo, Pai. Em nome de Jesus. Ah, papai, obrigado, obrigado, Jesus. Vem com teu refrigério agora, Pai. Vem, papai. Vem com a tua doce presença completando a cura. Ainda tem mais, se você ainda não foi curado, continue. Continue, Deus vai completar. Ele vai completar a cura. Ore, ore, adore Ele. Se você não ora em línguas, apenas cante, exalte, santo, santo, santo. E sinta a presença de Deus sobre você. Ah, Deus, tira a nossa vergonha. Tira a nossa vergonha, Deus, em orar e te buscar. Tira o nosso orgulho, Pai. Que nós sejamos humildes e que nós nos prostramos ante a Ti, porque só o Senhor é Deus. Declare que você não é nada sem Ele. Entenda que você não é nada sem Ele. Ele te ama, exalte. Você só está aqui porque Ele permitiu. Ah, Deus, Tu és maravilhoso. Obrigado pela vida. Obrigado por poder te adorar. Agradeça por estar vivo. Obrigado pela minha roupa. Obrigado pela minha família. Santo, santo, santo. Obrigado pela liberdade de te adorar. Você é livre, adore a Ele. Erga a sua mão, exalte a Ele com tudo que Tu és, Pai. Vem com o peso da Tua glória. Vem com o peso da Tua glória, Deus. Toma o Teu povo em liberdade. Você é livre, meu querido. Você é livre, minha querida. Exalte a Ele. Oh, santo, santo. Vem, papai. Enche esse lugar. Oh, chuva forte. vem, Jesus. Vem com a tua nuvem de glória. Vem com a tua nuvem de glória sobre nós. Vem trazendo milagres. Vem trazendo cura. Oh, quebra as barreiras. Quebra as barreiras. Oh, quebra as barreiras. Tu és maravilhoso. Vá além. Adore, adore, adore. Seja intenso, igreja. Oh, busque, busque a Deus de todo o coração. Oh, oh, aleluia, aleluia. Oh, liberdade, liberdade. Espírito Santo, liberdade. Oh, incendeia a tua igreja. Incendeia a tua igreja. Oh, oh, quebra as barreiras. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Oh, traz o teu trono sobre esse lugar. Traz o teu trono sobre nossa igreja. Oh, oh, busque, adore-o. Ele te amou, Ele te amou. Oh, santo, santo, santo. Declare, santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Até te encontrar mais perto do mar.
monte mais. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, que sensação gostosa quando a gente adora a Deus. Que momento especial quando eu olho aqui. Eu estava aqui me sentindo quase que num outro lugar, sentindo as vozes da adoração, do louvor, da oração. Irmãos, que gostoso é ter esse momento em que o nosso coração, junto com outros irmãos, entra numa comunhão, numa sintonia, e a gente sente quase que palpável a presença de Deus. Eu quero que você ponha a sua mão no seu coração. Amados, este é o seu coração. Eu não estou falando da bomba fisiológica que bombeia o teu sangue. Eu estou falando do centro das tuas emoções que ele representa. Eu estou falando de você, aquele que Deus olha, aquele que Deus ama, aquele que Deus cuida. Amados, eu estou falando de você, que Jesus Cristo tem um plano, um projeto, um propósito. E haja o que houver, Deus é maior. E com você só vai acontecer aquilo que Deus determinou, aquilo que Deus permite. E se hoje nós estamos aqui juntos, Deus preparou esse momento para mim e para você. Deus tem mais uma palavra para mim e para você. Deus quer ouvir talvez um grito de socorro, ou também uma palavra de gratidão, de elogio, por tudo que Deus já fez e tem feito. E nós estamos aqui, Senhor Deus, para esse momento, junto com a igreja reunida, com mais aqueles que estarão nos vendo também pela internet. Nós declaramos a Tua bênção, Deus, sobre essa unidade de espírito, de propósito. E o nosso propósito nesse momento é adorar ao Senhor e é sentir do Senhor essa unção que vem sobre nós, nos fazendo receber, nos fazendo entender, nos fazendo tomar decisões e atitudes. Pai, muito obrigado, que tudo isso foi possível por causa de um plano do Senhor que se cumpriu através da vida de Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado. E agora nós queremos ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Nós queremos agora que os céus venham até a terra em forma de uma palavra de sabedoria ao coração de cada um de nós. E nós já te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Você diz glória a Deus? Amém. Pode sentar. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus, que nós estamos aqui. E a palavra que nós vamos trazer hoje aqui é a respeito que o Evangelho nos dá acesso a Deus. Mas a palavra acesso, nos dias de hoje, é uma palavra muito importante. Porque tudo que você vai fazer hoje que tem uma senha, você precisa saber a senha para ter acesso aquilo. Irmãos, nós precisamos saber de alguma coisa que a Bíblia nos mostra, e o Evangelho é a senha de Deus para que nós possamos ter acesso a tudo que Deus tem para nós. Amém? Então o Evangelho é o tema da palavra. O Evangelho nos dá acesso. Interessante que a palavra Evangelho, hoje pela manhã, quando eu mandei a devocional para os irmãos, eu adiantei um pouquinho do que seria a mensagem hoje, falando a respeito do significado do Evangelho. Se você já leu essa devocional, você sabe que Evangelho nada mais é do que boas notícias de Deus a respeito do relacionamento do homem com Deus. Antes de Jesus, o relacionamento humano era cheio de medo, de temores, cheio de eu preciso fazer alguma coisa para aplacar a ira de Deus. Infelizmente, até hoje, ainda uma grande parcela da humanidade olha para Deus como um ser perigoso,
olha para Deus como nós temos que fazer alguma coisa para agradá-lo, porque se ele ficar bravo, sai de baixo. Se você analisar todas as religiões, eles sempre procuram fazer alguma coisa para ensinar o ser humano a aplacar a ira da divindade. Já observou que os filmes que têm passado aí a respeito da divindade grega, é tudo um Deus bravo, e Deus brigando com Deus, é tudo Deus vingativo, é tudo um Deus que, meu Deus, mas são tudo deuses da mitologia, da mentalidade humana. Mas irmãos, o Deus que nós estamos aqui para adorar e servir, Ele é um livre acesso através do que Jesus fez por nós. Eu quero ler com você Romanos capítulo 5, versículo 8, que vai projetar, onde o apóstolo Paulo, ele vai falar aos irmãos de Roma algo que eu quero que tomar para mim e quero que você pegue para você também. Ele diz assim, versículo 8: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Olha o detalhe. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Aleluia. Mas que palavra esclarecedora. Isso é evangelho. O que Paulo está fazendo aqui é pregando o evangelho, ou seja, anunciando boas novas a respeito de um projeto que Deus tomou a iniciativa, Jesus fez a parte dele, pagou a conta que a gente devia. Deus olha para nós agora e não nos vê mais como devedores, porque a conta está paga, mas agora o Senhor espera que cada um de nós que sente que a sua conta está paga, tenha desejo de ter intimidade com Deus. Amém? Então, irmãos, uma vez que Jesus pagou a sua dívida, olha essa frase que vai projetar. Uma vez que Jesus pagou a sua dívida com Deus, acredite que Ele cuidará em prover tudo o que você precisa. Aleluia. Olha só que bênção. Uma vez que a sua conta está paga, pode entrar na loja e comprar de novo. Aleluia. Uma vez que o credor já recebeu o que você devia, porque alguém foi lá e pagou, pode olhar nos olhos do credor agora sem nenhuma vergonha, porque ele foi satisfeito com o pagamento. Irmãos, Deus olhava para o ser humano, e os animais morriam, derramavam sangue, e o homem fazia tudo isso, mas ele não se sentia em paz, porque era o sangue de animais que morriam para perdoar os seus pecados. Mas no momento em que Jesus se colocou como o Cordeiro de Deus para tirar os pecados, um ser humano como eu e você, de repente Deus olha para aquilo e diz: agora, por causa dele, eu perdoo toda a humanidade. Isso é evangelho, é falar para as pessoas: Deus não está bravo com você, porque você não deve para Ele, mas você precisa tomar posse da conta que foi paga. O grande problema da humanidade é que as pessoas não entendem o que é evangelho. Muita gente fala: nós temos que pregar o evangelho. E aí quando você vai ver o que essa pessoa está falando que é evangelho, ele está tentando passar para você uma série de princípios e dogmas que ele acredita, que ensinaram na religião dele, e que ele quer recrutar mais gente para pensar como ele, para seguir como ele, aquela filosofia de vida, aquele ensinamento religioso, aqueles princípios que ele chama de evangelho. Mas o apóstolo Paulo diz: isso não é evangelho. Evangelho é falar que a sua conta foi paga, Deus te ama, Deus te quer, e é você quem decide estar ou não com Ele. Amém, queridos? Glória a Deus. Então o que é evangelho?
é falar das boas notícias de que a conta foi paga. Se você vê qualquer pessoa aí tentando catequizar alguém, sabe essa palavra aí, né? Tentando convencer alguém, vem para cá, para a minha religião, para a minha igreja, porque aqui acontece milagre, aqui acontece isso, aquilo. Irmãos, isso não é evangelho. Isso é proselitismo, isso é filosofia, isso é convidar alguém para vir para o seu partido, isso é caça de torcedores, caça de afiliados, enfim, dê um nome que quiser, mas não é evangelho. Evangelho é quando você ouve alguém falar assim: Deus te ama e Ele tem um plano maravilhoso para você, e eu gostaria que você tomasse posse desse plano para você viver feliz aqui na terra. Amém, queridos? Glória a Deus. Irmãos, porque o evangelho nos dá acesso a Deus, então, olha só, eu vou falar 6 coisas aqui, bem rápido, para você pegar e tomar posse. Porque o evangelho nos dá acesso a Deus, então nós podemos ter maturidade espiritual através de uma revelação constante. Maturidade significa crescer todo dia um pouco mais, vai ficando maduro. Fruto maduro é aquele que está no ponto para ser colhido. Quando você compra, por exemplo, uma fruta, vamos dizer um mamão verde, você sabe que não pode comê-lo se ele não estiver maduro. E aí você sabe que para amadurecer essa fruta precisa calor e tempo. Estava vendo uma reportagem sobre banana outro dia, e alguém do repórter falou assim: por que vocês colocam o cacho de banana dentro de um saco plástico? Ele falou: para aumentar a temperatura, o calor, porque aí as bananas amadurecem mais rápido. Irmãos, maturidade na vida do cristão, muitas vezes você entra no calor até de um sofrimento seu ou de alguém que você ama, porque Deus está te amadurecendo através daquele calor, para você chegar mais perto dele, para chegar no ponto dele tocar em você e dizer: agora eu posso cumprir o meu propósito através dessa vida, porque ela já deixou aquelas coisas da antiguidade que entraram no seu coração e que ela acha que isso é importante, mas que escravizam ela. Então, irmãos, tem certas coisas que só vão sair de nós quando Deus tirar, talvez, através do calor da maturidade. Então, maturidade espiritual, irmãos, vem através de uma revelação de Deus constantemente. Por isso que nós estamos esse ano na campanha de ler a Bíblia todo dia. 3 ou 4 capítulos por dia. Irmão, se você está fazendo, não desista por nada. Se você ainda não está fazendo, comece, não importa que já vai 30 dias que passaram, mas começa, porque maturidade para tomar posse das coisas de Deus só vem quando você descobre revelação na palavra de Deus. Não existe outro lugar que nos traz revelação. Amém? Paulo, quando ele teve aquela revelação de Jesus Cristo, você sabe que ele era fanático religioso demais, conhecia todas as leis, cumpria e até exigia que os outros cumprissem. Quando o apóstolo Paulo teve o seu encontro com Jesus, Jesus trouxe uma revelação tão forte que ele ficou cego por 3 dias, ele caiu por terra, e naqueles 3 dias ele não comeu, não bebeu, ele ficou só em oração, e ele ficou ali falando com Deus, que ele era temente a Deus. Ele só não conhecia Jesus, pelo contrário, ele até perseguia o seguidor de Jesus. Mas quando ele teve o encontro com Jesus, irmãos, a maturidade veio sobre ele, e aí, irmãos, ele começou a fazer o que é preciso fazer quando você atinge uma certa maturidade num assunto. Você começa a jogar o que não presta fora. E Paulo começou a jogar práticas religiosas fora, ele começou a jogar fora vestimentas religiosas, ele começou a jogar usos e costumes religiosos fora, ele começou, irmãos, a abrir mão de tudo aquilo que estava pendurado nele, porque ele não conhecia o evangelho. O que é evangelho? As boas novas que Jesus pagou a sua conta, você não deve para Deus, e agora se aproxime de Deus porque Ele te quer. Esse é o evangelho. Paulo, quando descobriu que Jesus queria tanto ele, que o jogou por terra, embora ele estivesse perseguindo Jesus, Paulo falou assim, 1 Coríntios capítulo 2, verso 2, porque quando estive com vocês, eu resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo, e principalmente a sua morte na cruz.
Paulo diz: eu resolvi esquecer tudo da religiosidade anterior e agora eu só me apego a Jesus Cristo. Uma das coisas que nós precisamos fazer e que mostra maturidade é quando você que recebeu Jesus como único Senhor da sua vida não faz mais oração a mais ninguém. Você não se dirige a mais ninguém a não ser a Deus através do nome de Jesus, da autoridade de Jesus, do amor de Jesus. Você não tem coragem mais de mandar recado para Deus através de nenhum discípulo ou apóstolo de Jesus. Você não acredita que nem a mãe de Jesus leva recado para ele, porque isso não é o papel dela já foi cumprido. Quando você tem a revelação da maturidade na palavra de Deus, você descobre que só Jesus Cristo está no céu intercedendo por mim e por você. E quando você entra em fraqueza, Ele não olha para você com um chicote na mão, dizendo: vem cá que nós vamos acertar as contas. Não, Ele olha com aqueles olhos de amor, dizendo assim: caiu, né? Levanta, eu estou contigo. Amém? Você não dá glória a Deus por isso? Jesus olhar para mim e para você quando a gente erra e não nos cobrar, não nos apontar o dedo, não prometer vingança, não nos fazer penitência. Irmãos, que maravilha, isso é evangelho, glória a Deus por isso. Irmãos, nós não amadurecemos fora da revelação do evangelho, mas dentro da revelação dele. Não existe maturidade se não tiver dentro do evangelho, das boas novas de Cristo. Uma outra frase que vai projetar, leia comigo: Jesus se tornou o que somos para que nós pudéssemos ser aquilo que Ele é. Ou seja, Jesus, que era Deus, se tornou humano, que nós somos, para quê? Para que nós pudéssemos ser divinos como Ele é. Isso é o evangelho. O evangelho diz que todo aquele que aceita Jesus nasce de novo, é nova criatura. Paulo fala: as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Essa foi a mensagem que Paulo aprendeu com Jesus, quando Jesus fala para Nicodemos: olha, você é muito religioso, mas sabe por que você não está sentindo segurança, para se caso você se morrer, saber que Deus está te esperando? Porque você ainda é uma velha criatura, precisa nascer de novo. E quando ele diz: mas eu sou velho, como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Eu falo: não é nada disso, é pela fé. De uma hora para outra, você decide largar todas as coisas. Paulo falou assim: olha, eu joguei tudo fora, eu só fiquei com Jesus. Então Jesus falou: Nicodemos, você precisa ficar só comigo, porque aí você vai sentir que eu estou segurando nas tuas mãos em todos os momentos da sua vida. E aí você vai sentir paz com Deus. Então, irmãos, esse é o evangelho de Jesus. Lá em Filipenses capítulo 3, verso 10a, Paulo nos diz a sua posição quanto ao evangelho. Mais do que isso, eu considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa eu perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a quem vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Aleluia, irmãos, que palavra maravilhosa. Então esse primeiro ponto que nós precisamos nos apegar a ele é exatamente esse: maturidade espiritual você adquire através da revelação do evangelho. Tudo aquilo que fala a respeito da obra de Cristo fazendo por nós é evangelho. Aquilo que fala de você tendo que fazer com o próprio esforço, irmãos, não é evangelho, é religiosidade. Alguém perguntou: pastor, todas as religiões são boas, né? Eu falei: boa para quê? Depende do que você quer, né? Porque religião é coisa humana, irmãos. Religião é cabeça do homem reunindo alguns conceitos, filosofia, princípios, achando que se ele fizer, Deus vai se agradar. Não, o que Deus se agrada é o que o evangelho diz. Deus se agrada com o que Jesus fez e nos deu de presente. É com isso que Deus se agrada. Quantos dizem amém?
Esse primeiro ponto, maturidade vem com a revelação da palavra. O segundo ponto diz que o Evangelho nos dá acesso a Deus, e assim nós podemos ter intimidade com Deus Pai. Intimidade. Efésios capítulo 2, no versículo 13 diz: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Aleluia. Irmãos, o Evangelho diz que nós podemos ser íntimos de Deus. Se você vê uma das coisas que Jesus fez, falava e escandalizava os fariseus religiosos, é quando Jesus se revelava a Deus como seu Pai. Eles achavam isso um absurdo. Que intimidade é esse, ó cara? Mas por que você acha que eu não posso chamar Deus de Pai se Ele é meu Pai? Não, Deus é altíssimo, Deus é o Deus de guerra, Deus é o Deus da vingança, Deus é o Deus da. Não, Ele é meu Pai, simplesmente. Sabe, irmão, você não tem que olhar para os títulos que dão a Deus, como isso, aquilo, aquele outro, você tem que olhar assim. Ele pode ser tudo que quiser, dizem aí, mas Ele é meu Pai. De onde vem o direito de ter essa intimidade com Deus, de chamar de Pai? As horas mais difíceis, irmãos, quando a gente se sente sozinho. Como é gostoso lembrar que você tem um Pai que socorre, que ajuda, que acode, que tem o recurso que você não tem, mas precisa. Como é gostoso saber disso, irmãos. Nós temos um Pai. Então Jesus veio nos dar essa intimidade. E é o Evangelho que mostra isso para nós. Essa novidade que até então não era assim. E que hoje nós temos que divulgar. É assim. Deus te chamou para ser teu Pai. Mas aceita essa paternidade, ó filho amado. Glória a Deus. Por que você tem que aceitar? Porque você é livre. Deus não vai te forçar. Não, agora você é meu, você virou um escravo. Não, nós não somos escravos do Senhor. Jesus diz: eu não te chamo mais de servo, eu te chamo de amigos. Aleluia. Olha que bênção, irmãos. Irmão e amigo, filhos do mesmo Pai, destinados a viver no mesmo lar eterno, a casa do Pai no céu. Amém? Irmãos, você tem ansiedade, você tem desejo, você não vê a hora de chegar na casa do Pai? Irmãos, quando você se entrega a Jesus, você não pode mais ter medo da morte. Eu tenho que dizer isso com muito cuidado, porque é o seguinte, é uma das coisas que refletem a nossa segurança de acreditar ou não no Evangelho. O Evangelho diz que você foi perdoado, salvo, e Deus está te esperando. Qual é o problema de chegar na casa de quem está te esperando com coisas boas para fazer festa? Quando você diz que vai na casa de um parente e fala: rapaz, eu vou fazer aquela comida que você gosta, ou aquele passeio que você gosta, aquela pescaria aí para os homens que gostam. Você fala: então espera aí que tal dia eu vou. Aí você fica contando os dias, não vê a hora que chega, porque quando eu chegar lá, tem coisa boa me esperando. Aí, irmãos, você pergunta para alguém: olha, você está doente, e se o Senhor te chamar? Isola. Por quê? Que medo é esse? Que medo é esse? A casa do Pai, querido. Olha para o seu irmão e fala: você tem medo de ir na casa do Pai? A casa do Pai, queridos, tem que ser a coisa que nós mais ansiamos. O medo que as pessoas têm que ter é, enquanto você olha para Jesus, apenas o histórico. O Jesus que nasceu em Belém, cresceu criança, morreu na cruz, era o Salvador, amém, que bom. Não, enquanto você só acredita assim, tenha medo mesmo. Mas quando você fala: então, e esse Jesus, a Bíblia, o Evangelho fala que Ele perdoou meus pecados, e agora eu sou filho de Deus, e o Pai está me esperando. Irmãos, isso dá paz no seu coração. Amém? Testa aí se você, quando ouve falar sobre a morte, fica com medo. Porque é perigoso ainda, né? Ter esse medo até então. Efésios 3, verso 8 diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Aleluia. Paulo diz: olha, eu sou o menor, eu não me sinto digno. E eu perseguia esse evangelho. Mas Deus me deu a graça de falar para os gentios. Quem que eram os gentios naquele dia?
Naqueles dias tinham os judeus e os gentios. Judeus é aqueles que se diziam povo de Deus, está na herança de Abraão. Gentios é todos aqueles que não descendiam, que eram estrangeiros, eram egípcios, eram de outros povos, e que adoravam outras coisas que não o Deus verdadeiro. Eram gentios. Paulo falou assim: Deus me deu a graça de chegar no gentio e falar assim: você também pode ser filho do meu Pai. É só você acreditar no Jesus Cristo que morreu por você também, por toda a humanidade. Irmãos, essa palavra naqueles dias era algo maravilhoso, porque os judeus só ensinavam judeu, só comia com judeu, só entrava na casa de judeu. Era uma discriminação sanguínea. Aqueles que não tinham sangue de judeu, sabe, olhava para o Deus de Israel e dizia assim: esse Deus é perigoso, ele só vai levar os dele daqui, o resto dele não quer nem saber. Paulo fala: não, Deus criou toda a humanidade. Eu vim aqui falar para você, Deus me deu a graça, diz ele, de pregar o evangelho aos gentios. Deixa eu dizer uma coisa, irmão, hoje nós temos esse privilégio. Hoje eu e você temos esse privilégio. Você pode falar para qualquer pessoa a respeito do amor de Jesus, porque isso é a maior verdade que já foi revelada, escrita na terra até hoje. Deus ama o pecador. Ele só odeia o pecado, mas Deus ama o pecador. E todo aquele que através de Jesus quiser chegar até a Deus, ele vai chamar de filho, vai abraçar. Isso é evangelho. E Paulo fala: justamente a mim, que me sinto tão pequeno, Deus deu o privilégio. E aí, irmãos, a gente vê Paulo, pregando o evangelho de lugares em lugares, até na cadeia. O ponto 3, o evangelho nos dá acesso a Deus, e assim nós podemos receber filiação espiritual. Filiação espiritual. A gente sabe o valor da filiação biológica. Pessoas aqui na terra, quando às vezes têm dúvida da paternidade, enquanto ele não descobre quem é o pai verdadeiro, irmãos, tem que usar recursos, meios e ajudas. Por quê? Porque quando você descobre quem é o seu pai, talvez humanamente não mude nada, não resolva nada. Tem gente que vai descobrir quem é o pai depois de adulto, e aí a parte mais difícil da vida, a mãe que aguentou sozinho, criou sozinho, mas parece que faz bem quando a pessoa que não sabe quem é o pai descobre. Irmãos, nós caminhamos nesse mundo espiritualmente, irmãos, sem saber quem era o nosso pai espiritual. Porque a Bíblia diz que só tem 2 senhores nesse mundo, Deus e o diabo. E eu não sei você, mas eu nunca admiti que o diabo pudesse ser o meu pai. Eu nunca desconfiei que eu era filho do diabo. Você desconfiou? Algum dia você fala: tem que me conformar porque eu agora não sou filho de Deus. Não, eu nunca pensei assim. Sabe, então todo mundo foi criado por Deus para ser restaurado e posto novamente na posição de filho de Deus. Porque o diabo não é criador de ninguém, pelo contrário, é só destruidor. E Paulo, irmãos, recebeu essa missão. Eu fui agraciado com essa bondade. Então, receber a filiação é uma decisão. Gálatas capítulo 4, verso 7 diz assim: você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Mas eu fico triste quando vejo pessoas acreditando em algumas entidades que diz que ele é um cavalo. Você conhece alguém assim? Alguém que, olha, eu preciso fazer esse trabalho porque aquela entidade diz que eu sou um cavalo dele. Pelo amor de Deus, você é cavalo do diabo agora, irmão? O diabo andar na tua garupa? Não, aqui, irmãos, o texto está dizendo: olha, nós não somos escravos. Deus não olha para nós, não chama de escravo, Ele chama de filho. E filho, irmão, ser chamado de filho. Por que muita gente às vezes luta para saber quem é o pai? Porque o pai tem herança. De repente o pai pode ser alguém muito rico e pode repartir a herança. Irmãos,
ser filho de Deus é ser herdeiro juntamente com Cristo daquilo que Cristo tem. Pergunta para o irmão, o que Cristo tem? Hoje, onde está Jesus Cristo hoje? No céu. Irmãos, herdeiro com Cristo significa passar, presta atenção, passar a eternidade ao lado de Jesus na casa do Pai. Como é que soa isso no seu coração? Passar a eternidade ao lado de Jesus, com a mesma herança, na casa do Pai. Aí alguém fala, pastor, isso não é para todo mundo? Não, só para o filho. Herança é para filho. Quem não é filho não tem o seu quinhãozinho. Mas como é que eu faço para ser filho? Aí que está o evangelho. Todos podem se tornar filhos, porque a conta já foi paga. É só dizer um sim para Jesus e passar a buscar na palavra dele revelação para cada atitude e decisão que você for tomar. Quantos dão glória a Deus? Amém? Então você que já tem buscado a Deus antes de fazer qualquer coisa, é porque Deus é teu Pai, você já o considera. Você que às vezes deixa de fazer algumas coisas para não desagradar a Deus, não é que você tem medo de ir para o inferno, você não quer agradar quem te ama, desagradar quem te ama. Você, sabe, não quer ferir o coração daquele que está lutando por você, aquele que está fazendo bem para você. Por isso que nós deixamos de fazer algumas coisas, irmãos, para agradar a Deus e não para merecer de Deus alguma coisa. Não, é só porque nós já temos e não queremos magoar quem nos ama. Então nós fazemos só para agradar a Deus. Amém? O Pai é nosso, como disse Jesus, mas a escolha da filiação, ela é pessoal. Aleluia. O Pai é nosso. Você tem feito essa oração, Pai nosso que estás no céu? Quantos aqui já fizeram? Jesus ensinou essa oração, Pai nosso. Os discípulos chegam em Jesus e falam, ensina a gente a orar. Ele falou, então começa assim, Pai nosso que estás no céu. Bom, aí Jesus já deu uma dica, só vai fazer essa oração quem sente que tem um Pai nosso que estás no céu. Amém, irmãos? Tem muita gente fazendo essa oração por aí, mas nem sabe o que está dizendo. Acha que porque vai repetir aquele conjunto de palavras, está tudo resolvido. E aí alguém chega e fala para ele, mas você tem que fazer isso 100 vezes, 99 não serve. Aí ele repete, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nome, 1, 2, 3. Não é isso. Primeira coisa, para você poder fazer essa oração, o Pai é seu? Tomou posse? Você acredita que Ele está no céu? Se você quer que o nome dEle seja santificado através da sua vida, das suas palavras, das suas atitudes, do lugar onde você frequenta, das coisas que você faz, amém? Então, Pai nosso que estás no céu, ok? Agora, uma outra fase linda para você me acompanhar, faça da sua mente um reino e não uma jaula. Faça da sua mente um reino e não uma jaula. Porque jaula é para prender animais ferozes. Então não fique prendendo, fazendo da sua mente uma jaula para você não ter pensamentos malignos. Eu tenho que vigiar, Irmão, foca no céu. Foca no Pai. Leia a palavra, encha o seu coração com a palavra. A sua mente pode até dar um ventinho e empurrar ela para lá, mas ela fala, aqui não é meu lugar. Ela volta para a posição, porque a sua mente não pode ser jaula, irmãos. A sua mente tem que ser um reino aonde você vive. Quantos dão glória a Deus? Quarta coisa, o Evangelho nos dá acesso a Deus, e assim nós podemos ser livres em Deus de toda a culpa e vergonha. Hebreus 10, verso 19, me acompanha. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com uma plena convicção de fé,
tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Irmãos, esse tópico aqui, ser livre em Deus de toda culpa e vergonha, eu digo para você o seguinte: não seja guiado pelo que você já foi. Olha para alguém do seu lado e diga assim: não seja guiado por alguém que você já foi. Irmãos, Deus não está nem um pouquinho interessado que você fique lembrando quem você já foi e chorando porque já fez. Está me entendendo? Deus não está nem um pouquinho interessado em fazer você ficar se lembrando do seu passado, se punir por causa dos seus erros passados, porque Jesus Cristo, esse é o Evangelho, já pagou a sua conta do que você fez passado. E agora, a maior alegria do Senhor, que entra no teu coração e te contamina também, é quando você não se lembra do passado, quando o diabo o traz na lembrança. Mas você se foca no que você é agora e no que Deus quer fazer com você daqui para frente. Amém? Irmãos, isso daqui é impressionante. Como nós temos que lutar com a nossa mente, porque ela quer nos levar para o passado. Irmãos, algumas coisas nos acontecem e nós não temos como evitar que aconteçam, mas porque aconteceram, nós nos tornamos ali uma vítima iludida, enganada. Mas um dia nós somos alcançados pelo favor, pela graça, pela misericórdia, Evangelho, boas novas. E aquilo Deus falou assim: então, quando você servia Satanás, você era um escravo, um cavalo, mas agora você é meu filho, esquece o tempo que passou, me deixa fazer com você daqui para frente. Quando você coloca a sua mente na jaula do capeta, ele fica dando risada para você. Ele fica rindo da tua cara. Então, irmãos, não seja guiado pelo que você já foi. Quinta coisa, o Evangelho nos dá acesso a Deus, e assim nós podemos ter autoridade e poder, como filhos de Deus. Autoridade e poder você pode ter, porque foi alcançado pelo Evangelho. O Evangelho diz para você que você tem autoridade para expulsar demônios e curar enfermos. Você tem autoridade para dizer para o pecado: eu não preciso de você para me sentir bem, porque essas coisas não agradam ao meu Pai. Amém, queridos? Então você tem autoridade para dizer para o pecado: eu não preciso mais de você. Acho que você não deve nem agradecer os tempos que você enchia a cara para se sentir bem, os tempos que você fumava alguma coisa aí para se sentir bem. Você não deve nem se lembrar. Eu fico triste quando às vezes alguém, irmãos, começa a falar: ei, naquele tempo, hein? Lembra quando a gente fazia? E começa a contar façanhas de pessoas imorais, pessoas cachaceiro, beberrão, e começa a contar aquilo como se tivesse saudade daquele tempo. Ô criatura, ô filho de Deus, essas coisas Deus não lembra mais. Você vai ficar lembrando e recordando e querendo sentir, voltar para o vômito que o cachorro vomitou e vai lá comer de novo. Não somos cachorro, amém? Olha para o irmão e fala assim: você é lindo, um filho de Deus. Você é lindo, filho de Deus. Amém? Você tem autoridade, o Evangelho diz que você tem autoridade para dizer para o pecado: não preciso de você para me sentir bem. Eu não preciso fumar um cigarrinho para acalmar os meus nervos. Eu não preciso beber um trago de cachaça para me ficar alegre, descontraído no meio dos amigos. Não preciso. Você tem autoridade para dizer para um copo de cachaça: ó, ao teu lugar, no esgoto. Você tem autoridade para dizer para alguém que chega: ó, dá uma pitadinha aqui para você ver, vai acalmar os nervos. Isso não é acalmante meus nervos. Isso é uma chupeta do diabo que ele inventou para enganar os dele. Eu não sou mais dele. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Jesus. João, no Evangelho de João capítulo 1, verso 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
aos que creem no seu nome. Irmãos, está escrito com todas as letras: aos que creem, deu-lhes o poder, a autoridade de ser chamado filho de Deus. Não é apenas uma palavra bonita para dizer, é uma realidade para acontecer. A todos quantos receberam, têm o direito de ser filho de Deus. Aleluia. Eu quero que você veja a reação de alegria dos discípulos quando Jesus os enviou de 2 em 2 para ir nos lugares distantes e falar para as pessoas sobre o Evangelho. Irmãos, eu quero que essa mesma alegria esteja no nosso coração como igreja do Senhor Jesus, quando nós estamos nos organizando para voltar a iniciar novamente os pequenos grupos. Porque os pequenos grupos é você reunido com mais meia dúzia de irmãos numa casa, e ali levando os seus convidados, aquelas pessoas que jamais entram aqui porque eles têm a igreja deles. Então eles não precisam vir na sua igreja, mas eles podem ir na sua casa. E lá na sua casa o ambiente é seu, e ali você vai promover um ambiente espiritual e vai viver uma coisa tão gostosa que aquela pessoa vai dizer o seguinte: tem uma coisa tão gostosa dentro dessa casa, eu queria levar para a minha casa. Você fala: claro, você pode levar, é Jesus. Amém? Jesus falou para os discípulos: de 2 em 2 vocês vão sair daqui, vão se espalhar, não precisa levar nada, que Deus vai providenciar tudo, e vocês vão dizer o Evangelho. Quando eles voltaram da missão, irmãos, tamanha era a alegria no coração deles, que olha o versículo 17 de Lucas 10, me acompanha na leitura. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas por quê? Porque os seus nomes estão escritos nos céus. Irmãos, essa autoridade que nós temos em nome de Jesus, que o Evangelho revela, não é uma autoridade para esnobar, dizendo: você viu? Foi só eu pôr a mão, o demônio caiu. Não. Jesus falou: isso vai acontecer, claro. Em nome de Jesus, você que é um filho de Deus, resiste ao demônio, porque maior é o Deus do que o Satanás, claro. Ok? Mas qual é a maior alegria? Quando você se lembra: meu nome está escrito no céu. Eu faço parte dos herdeiros com Jesus Cristo para a vida eterna. Irmãos, às vezes a gente não tem noção de vida eterna até o dia que a gente vê alguém num caixão sendo enterrado. Às vezes a gente não tem ideia que um dia nós também vamos acabar, e depois que nós acabarmos aqui na terra, existe uma eternidade nos esperando. E o Evangelho diz que essa eternidade não precisa ser no inferno, pode ser no céu. Então a notícia boa do Evangelho é essa, que os discípulos saíram de 2 em 2, naquelas casas, entraram, falavam com as pessoas, cada um que recebia Jesus Cristo, o demônio era expulso daquela casa, porque Jesus entrava naquela casa e era o Senhor daquela vida. Então o diabo começou a perder terreno. Então Jesus, quando perguntou para os discípulos: e aí, como é que foi a viagem? Senhor, que maravilha. Ele falou: então, mas a coisa mais gostosa é que o nome de vocês está nos céus. Amém, queridos? Glória a Jesus por isso. Último ponto, para a gente finalizar. Esse vai ser curto. O Evangelho nos dá acesso a Deus, e assim nós podemos anunciar as boas novas de salvação. Para que acesso a Deus? Para poder anunciar as boas novas de salvação. Lá em Romanos 10, verso 14, está escrito: como, pois, invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Quando nós recebemos Jesus, irmãos, quando nós aceitamos a Jesus, nós recebemos os benefícios da morte e ressurreição de Cristo. Mas o mundo ainda está no pecado.
Nós fomos abençoados. Sabe, a presença de Jesus pode curar e libertar muita gente, mas ela precisa ser anunciada. Irmãos queridos, olhem para cá. Esta semana nós vamos intensificar para que todos vocês ou abram a sua própria casa para receber um pequeno grupo, ou aceite ir na casa de alguém que vai abrir para participar de um pequeno grupo. Por quê? Nós queremos reunir essas pessoas nos pequenos grupos, porque fica muito mais fácil compartilhar o evangelho cara a cara com alguém. Sabe, irmãos, não sei porquê, mas quando você convida alguém para vir na igreja, as pessoas vêm, muitas vezes por educação, por respeito que você convidou. Muitas vezes sentam aqui e abrem o coração e conseguem receber uma mensagem como essa, onde eu estou o tempo todo convidando quem não tem para receber Jesus como o Senhor de sua vida. Mas existe tanto entretenimento, barulhos, como de chuva agora, uma cortina, um ventilador, ou uma pessoa que conversa do lado, que mexe, que levanta e tal. E de repente, no ponto que o Espírito Santo estava preparando, o diabo consegue tirar o entendimento e não sai dali uma decisão. Quantas pessoas às vezes vão numa igreja, ouvem a mensagem do evangelho, mas não pode fazer uma perguntinha, que o formato do culto não admite. Vai embora para casa cheio de dúvida, não encontra com mais ninguém durante a semana, não tem para perguntar, aquilo fica, passou. Aí você convida ele para vir de novo, ele fala, já tive lá, lembra? Outro dia, tal. Agora estou ocupado. Agora, você leva ele para dentro de uma casa, pequeno grupo, tem mais meia dúzia de irmãos. O que vai ser o formato dessa reunião? Simplesmente você vai compartilhar o que você está lendo a Bíblia Sagrada no ano. Você vai compartilhar algumas coisas que você vai ouvir na mensagem. Nós vamos dar um texto para você, os tópicos, os versículos que a gente pregou aqui, vamos te dar por escrito para você ler na sua casa, ler com as pessoas. Olha, o que Deus falou com você? Um pergunta para o outro sobre esse texto. O irmão fala assim, olha, eu entendi isso. O outro fala, mas eu não tinha percebido, é verdade, que legal. Vocês não estão entendendo? Os pequenos grupos, irmãos, vão crescer a nossa fé e vão nos ajudar a cumprir a missão que Jesus deu para aqueles discípulos e para nós também. Pregai o evangelho a toda a criatura, porque aquele que crer, se arrepender, aceitar Jesus de verdade, seus pecados serão perdoados, ele será salvo. Irmãos, nós existimos para isso. Antes de você aceitar Jesus, você podia achar que servia para tantas coisas. Você ainda continua servindo para muitas coisas. Mas a principal missão de um cristão nascido de novo, que chama a Deus de Pai, é encontrar outros irmãos, outros filhos, para levar para a casa do Pai. Irmão, não fique sossegado pensando, porque você está com o lugar garantido, agora é paz, tranquilidade, sombra e água fresca. Senhor, abençoe minha saúde, abençoe meu trabalho, abençoe minhas finanças, abençoe meus familiares. Deus vai abençoar tudo isso. Mas cadê aquela oração? Senhor, para quem que eu vou falar de Jesus hoje? E de repente você está dentro de um ônibus e você faz essa pergunta. E o Senhor diz, é para esse companheiro que acabou de ficar bravo do seu lado aí com o cobrador. Senhor, para quem que eu vou falar de Jesus? De repente você está numa fila. E o Espírito Santo fala, você está vendo esse insatisfeito reclamando de tudo, do governo, metendo pau no gênio do banco, blá, blá, blá. É para ele. Vocês não estão entendendo? De repente, ali, nos pequenos grupos, vai ficar muito simples cumprir essa missão. Efésios capítulo 2, verso 1, diz assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o Espírito, que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia,
pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia. Mas agora, irmãos, eu quero que você fique de pé, porque eu vou fazer uma pergunta. Aliás, a Bíblia vai fazer uma pergunta para você. Irmãos, o Evangelho diz que existe uma boa notícia, mas essa boa notícia tem que ser divulgada. Quando uma empresa tem um bom produto, um profissional tem um bom trabalho, se ele não divulgar, ninguém fica sabendo, não compra e não usa. Irmãos, nós temos algo precioso dentro de nós, a presença do Espírito Santo, a filiação de sermos chamados de filhos de Deus. Eu quero que você comece a se alegrar ouvindo isso. Você tem, você já tem. Você que está aqui me ouvindo, se já entregou a sua vida para Jesus, você já tem. Não estou dizendo que você vai ter a partir de agora, não, você que já recebeu Jesus, você já tem. Isso que você já tem, alguém não tem. E precisa ouvir alguém contar. Quem que você espera que vai falar? Deus já disse que não vai mandar anjo, que não é missão deles. Bem que eles gostariam, que privilégio, mas é nossa missão. Então, irmãos, aqui em Romanos 10, 14 diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Põe a mão aí no seu coraçãozinho. De novo eu estou te pedindo para você pôr a mão aí no seu coração. De novo. Como ouvirão o Evangelho se não houver quem prega? Eu disse para você o tempo inteiro, o Evangelho é só boa notícia. Não tem nada de ruim que você tem que compartilhar com alguém. Você não vai convencer ninguém a mudar de igreja, de religião. Ninguém a pensar do jeito que você pensa. Você simplesmente vai dizer o que você tem, como você encontrou, que é Jesus. Como ouvirão se não há quem conte essa bênção? Aonde você conseguiu essa alegria tão gostosa? Foi em Jesus. Como que você tem essa paz tão gostosa, de que quando ouve falar na morte, você diz: ora vem, Senhor Jesus, eis-me aqui te esperando. Aonde você conseguiu isso? Essa é a pergunta do mundo. Como ouvirão a resposta da onde tem, se não houver quem pregue? Mas que daqui para frente, esse ano de 2022 seja um ano onde Deus vai te dar inúmeras oportunidades diariamente de compartilhar o Evangelho que está dentro de você, que tem sido aquele que tem te sustentado. Você não morreu de Covid, você não morreu de outras doenças, você está vivo me ouvindo. Deus te mantém vivo porque tem um projeto na sua vida. Irmãos, Deus quer que a sua boca se abra e o seu coração simplesmente compartilhe a bênção. Essa é a missão dos cristãos: tornar visível um Deus que está em todo lugar, mas não é visto
pelos que estão distraídos ou iludidos com outras coisas. Essa é a missão dos cristãos: tornar visível um Deus que está em todo lugar. Eu queria orar com você agora. Se alguém sentiu o desejo de, nesse momento, fazer uma oração se entregando a Jesus. Se alguém falou, pastor, disse tantas coisas, mas eu gostaria que isso fosse assim uma convicção forte no meu coração. Eu gostaria de sentir que isso é uma coisa mais real, palpável. Eu vou fazer uma oração, você pode se repetir. Você pode repetir essa oração comigo. Você talvez nem precise nem falar em voz alta. Talvez apenas no seu pensamento eu falo, você repete. E Deus está ouvindo o seu pensamento. E você vai sair daqui considerando que você foi atendido. Diga assim: Pai, eu creio que Jesus Cristo, o teu Filho amado, se tornou homem aqui na terra, com uma missão de pagar a dívida que eu jamais pagaria pelos meus pecados cometidos contra o Senhor. Jesus Cristo pagou essa conta, eu recebo a Ele como o Senhor da minha vida, que pagou meus pecados. Eu me entrego agora para viver uma nova vida nas mãos de Jesus, porque eu não sei viver sem Ele. Eu quero daqui para frente que a minha vida esteja nas mãos de Jesus, para que eu mais acerte do que erre, para que eu sinta a segurança de ter um Pai no céu olhando para mim. Jesus, eu te recebo como Senhor da minha vida. Eu creio que o Senhor sabe conduzir a minha vida muito melhor que eu. É por isso que eu me entrego a Ti. Amém. Amém, queridos? Se você fez essa oração, você vai procurar alguém depois da sua confiança, do seu relacionamento, e vai dizer para ele: eu fiz aquela oração. Essa pessoa vai orar com você, vai se tornar um parceiro de oração seu, e vocês vão caminhar uma vida tão linda com Jesus. Amém? Nós vamos dar oportunidade agora aos irmãos que trouxeram suas ofertas, seus dízimos, a entregar aqui. Os irmãos vão estar passando, você pode, você que trouxe o envelope. Você que está assistindo em casa, vai projetar a conta da igreja. Se você sentiu o desejo de você contribuir, está aí a conta corrente, o Pix. Que Deus te abençoe. Vamos louvar. Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, oh, que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Maravilhoso é o nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Amém? Queridos, nós estamos encerrando. Mas antes de encerrar, eu quero dizer uma coisa para você. Está na nossa agenda para domingo que vem, dia 6, apresentarmos aqui à frente alguns irmãos que se tornarão os que vão começar os pequenos grupos
ministrando palavras, liderando, incentivando, motivando. Esta semana será uma semana onde eu gostaria que esses irmãos, que vão sentir de Deus o desejo de eis-me aqui, Senhor. Alguns já fizeram no passado, tiveram aí essa folga da pandemia para descansar, mas o Senhor está recrutando você de novo, amém? Porque é uma missão, e você vai sentir uma alegria de abraçar essa missão novamente. Essa semana nós precisamos encontrar você, conversar com você, me manda um recado, vou mandar alguma coisa para você, corresponda. E domingo que vem, então, nós vamos ter pessoas que vão estar dizendo: na minha casa vai ter um pequeno grupo, nós vamos ungir aqui à frente. E outros irmãos dizendo: e eu vou estar nessas casas, conduzindo as pessoas que chegarem lá, amém? Então será uma semana de oração que eu peço que a igreja ore a favor dos pequenos grupos, a favor das casas dos anfitriões. Você pode receber um pequeno grupo, mas não ser o líder dele, ser só o anfitrião, o que abre as portas da casa e reúne as pessoas com alegria. E nós vamos pegar alguém que talvez com um pouco mais de experiência vai conduzir aquela reunião, pelo menos no começo, até você perceber que é simples demais. Amém, queridos? Então levante sua mão, eu quero orar com você, quero te abençoar voltando para a sua casa. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos, Deus, porque a Tua palavra, o Evangelho, nos alcançou, Pai. Nos alcançou de uma forma tão maravilhosa que hoje nós temos segurança contigo. E eu peço, Deus, que esse Evangelho alcance a todos nós. E esta semana, Pai, onde estiver um dos Teus filhos alcançados pelo Evangelho, que haja a Tua paz, a Tua alegria. Abençoa, Senhor, esses irmãos voltando para suas casas. Abençoe o resto desse dia. Abençoa aqueles que estão nos assistindo pela internet. Abençoa, Pai, as decisões que serão tomadas essa semana. Ó Deus, cria oportunidades para todos de emprego, de cura, de saúde, de trabalho. Pai, nós sabemos que somos cuidados por Ti. Então, em nome de Jesus, nós Te agradecemos para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, glória a Deus. Glória a Deus. Diga: bendito é o nome do Senhor. Eu fui alcançado pelo Evangelho. Amém. Deus te abençoe. Dá aquele toquinho carinhoso no seu irmão antes de ir embora. Amém? Manifesta aí uma expressão de amor. O véu tu rompeste, Ele, a tumba que foi vazia, que dormiu no colo, brincou no chão, correu na rua. Ele andou por aí, pregou o amor, foi o amor. Ele sentiu dor, toda dor, carregou os fardos, carregou a nossa cruz. Ele foi crucificado, foi humilhado, foi morto. Ele fez a morte andar para trás, fez a história recomeçar, ressuscitou dos mortos, mudou a história, deu nova esperança e vai voltar. Ele, a estrela da manhã, o caminho, a verdade, a vida. Ele, torre forte, voz que ecoa sobre as tempestades, luz em meio à escuridão. Ele é a paz aos inquietos, Ele é a graça aos sobrecarregados, voz aos injustiçados, força aos fracos, casa aos desabrigados, pai aos desamparados, luz para os perdidos, liberdade aos cativos, amor aos oprimidos. Ele é Alfa, Ômega,
início, fim. Ele é Jesus, o amor que nunca mudou, o nome sobre todo nome, Jesus.